o capítulo 5 e o versículo 9. Aquela linda visão que João teve, diz assim, e entoavam, estão vendo aí? E entoavam, que ele diz que, havendo ele tomado o livro, as criaturas viventes, os seres viventes, os anciãos prostraram diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa. Que instrumento lindo é uma harpa! Uma harpa em suas mãos, e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aí dizia assim, cantavam, entoavam, novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrires os selos, porque foste morto. Olha o que eles estão cantando, irmãos. Eles estão cantando a nossa redenção, e diz que com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Que coisa linda! E diz que para o nosso Deus, e para o nosso Deus fizesse reino e sacerdotes, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, este sangue não comprou para nós apenas uma eterna redenção, mas comprou também uma eterna posição, a posição de sacerdotes e reis. Isso nós seremos por toda a eternidade. Capítulo 7, versículo 14, diz, Apocalipse capítulo 7 e o versículo 14, ele diz assim, respondi, meu Senhor, tu sabes, porque ele faz uma pergunta. Um dos anciãos perguntou, estes que trajam vestiduras brancas, quem são eles? E de onde vêm? Aí está a resposta. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Você consegue ver o quadro? Um ancião chega para João e diz, João, olha essa multidão. Aqui está uma parte dela. Aí João vê, ele olha aquela multidão e diz, você sabe quem são esses? Você sabe de onde que eles estão vindo? Aí diz, eu não sei. Tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Meu irmão, eu não sei se você crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu até digo para você, se você crê que a igreja não vai passar, você é um bem-aventurado. Aleluias. Mas eu sou um daqueles que acredita que ela vai passar. E nós vamos fazer parte dessa multidão. E você não precisa ter medo, porque você já está banhado pelo sangue de Cristo Jesus. Quem tem que ter medo, irmãos, é o inferno. Porque Satanás, irmãos, quando aquele bebê, escute, irmãos, quando Maria deu à luz, aquele bebezinho, colocaram ele numa manjedoura. Você imagina, irmãos, o inferno inteiro estava em pavor com medo de um bebê numa manjedoura. O inferno inteiro. Satanás, com todos os seus anjos do inferno, eles tremiam com medo de um bebê numa manjedoura. Imagina quando ele subiu na cruz. Quando ele subiu na cruz. Irmãos, ele matou a morte. Ele destruiu os poderes das trevas. Ele destruiu o poder do pecado, o poder do mundo. Ele se tornou na ressurreição a nossa vida. Ele se tornou na ressurreição o nosso caminho, que nós podemos chegar ao trono da graça. Você não precisa ter medo de nada, porque você foi banhado, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Não é só o inferno que vê, é Deus que vê isso na minha e na tua vida. Olha o versículo 21 de Apocalipse, capítulo 12. Foi o texto que eu li. E eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E por último, Apocalipse capítulo 22, versículo 14, diz, bem-aventurados. Irmãos, sabe quem são esses bem-aventurados? São todos esses que estão olhando para mim aqui. Vocês são uma parte desses bem-aventurados. Eis aqui os bem-aventurados, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluias!
para que lhes assista o direito da árvore da vida. Não tem mais uma espada inflamada, guardando o caminho da árvore da vida. Nós vamos poder comer desta árvore. Aleluias. Então, amados, deixe-me dar um passo aqui nesse capítulo 12. Vamos adiantar um pouco, lá na frente. Versículo 41 e 42. Eu afirmo que isso não é religião. Nós não somos religiosos. Isso é um chamado para a vida espiritual. E aí estão as explicações figurativas do que hoje vale como realidade espiritual. 42. Está assim, aconteceu que, a cabo dos 430 anos, vou esperar vocês abrir Êxodo capítulo 12. Eu estava lá em Apocalipse, então vamos voltar lá para Êxodo capítulo 12. Eu vou esperar vocês abrirem. Me desculpe. Êxodo capítulo 12, versículos 41, 42. E aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Versículo 42. Essa noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Olha essa frase. Ela é bíblica. Ela é escatológica. Ela é cristológica. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Agora vamos, irmãos. Eu quero abrir a exposição desse versículo 42 com o Salmo de número 30, versículo 5, que está assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amados irmãos, observe o que ele diz. Esta é a noite do Senhor. Você sabe que o povo de Israel comemorava 7 festas. 7 festas. A primeira festa era a Páscoa. A última era a festa dos tabernáculos. As 4 primeiras festas estavam relacionadas com a primeira vinda do Senhor. As 3 últimas estavam relacionadas com a segunda vinda do nosso Senhor. Em cada uma dessas festas, nós temos a preeminência, a centralidade, isto é, a tipologia da pessoa e da obra do nosso Senhor. Na Páscoa, nós temos Cristo crucificado. A segunda festa, a festa dos pães asmos, nós temos Cristo, ou por que não dizer, temos Cristo repartido. A terceira, a festa das primícias, Cristo ressuscitado. Então nós temos Cristo crucificado, Cristo partido, Cristo ressuscitado. A quarta era o Pentecoste. Temos Cristo glorificado. A quinta festa, a festa das trombetas, porque depois do Pentecoste, nós temos Cristo proclamado. A sexta festa é a festa da expiação. Nós temos Cristo, a nossa propiciação. E a última festa, a festa das trombetas, nós temos Cristo, o desejado, o esperado. Esta é a festa que nós vamos viver e já estamos vivendo. As trombetas estão sendo proclamadas. Cristo é a nossa propiciação. Nos tabernáculos, nós estamos aguardando o nosso Senhor. Todas estas festas, Isso não é religião. elas já se cumpriram escatologicamente. Não é religião. Falta só uma para nós. Isso é Não olhe para Israel no sentido. Coisas que aconteceram no passado e que representam, configuram realidades espirituais para hoje. Social da palavra, no sentido espiritual. Então aqui, eu quero lembrar vocês de 1 Coríntios 11, 23. Olha o que Paulo diz. Porque o Senhor, na noite em que foi, na noite
Lembre, Êxodo 12, 42. Esta é a noite do Senhor. Então, essa noite